Você, meu aluno, minha aluna, que bom estar de volta aqui no canal Ademir, Condutor do Bem, né? E o que nós vamos falar hoje? Sobre o capítulo que fala das infrações e penalidades, tá bem? Então nós vamos saber o que é uma infração, quais são as 8 penalidades, quais são as medidas administrativas, né? Já aviso você que o Detran adora a confusão que a gente faz entre penalidades e medidas administrativas. Aprenda a separar uma coisa de outra, ok? Tá? Então, isso é um assunto muito extenso, tá? Então eu estarei a partir de agora lançando aí uma série com 4 vídeos, isso mesmo, nós vamos gastar 4 vídeos para falar disso. Então hoje será a introdução, depois farei um capítulo apenas sobre as penalidades, depois um capítulo sobre as medidas administrativas, né? E vamos falar ainda sobre o processo administrativo e os crimes de trânsito, tá bem? Então fique ligado aí, se gostar do vídeo, dá o joinha e se gostar muito do vídeo, se inscreva para receber os novos vídeos aí. Então, até já, eu já volto para falar com vocês. Então, pessoal, vamos lá falar aí do 4º capítulo, né? Geralmente os livros que são editados aí para ajudar a gente nesse curso, eles colocam esse assunto no 4º capítulo, que é infrações e penalidades. Então, no 1º capítulo a gente fala sobre a legislação geral, no 2º a gente fala sobre a sinalização, no 3º, que é um capítulo muito especial, a gente fala de normas, circulação e conduta, e geralmente o 4º capítulo fala sobre infrações e penalidade. Mas afinal, o que é uma infração de trânsito? Bom, infração de trânsito é o desrespeito às regras do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, suas resoluções e demais ordens vindas dos órgãos nacionais do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, infração de trocando em miúdo, infração de trânsito é algo errado que a gente fez no trânsito e, em decorrência disso, a gente estará sujeito a uma penalidade. Então, o que é uma penalidade? São punições àquele que comete uma infração, né? São aplicadas normalmente por uma autoridade de trânsito, tá certo? Aí o Detran já começa a confundir a gente falando de medidas administrativas, então tome muito cuidado. O Detran adora misturar penalidade e medida administrativa para você separar, tá bem? Então, ao decorrer desse curso, eu espero deixar bem claro para vocês essas diferenças, tá bem? Para que você não caia nessas armadilhas do Detran. As penalidades, elas são aplicadas por uma autoridade de trânsito. Já as medidas administrativas são aplicadas pelo agente da autoridade, tá certo? Então, mais para frente a gente vai explicar melhor essa diferença, ok? Bom, aqui eu coloquei para vocês 2 medidas administrativas que o pessoal confunde muito com penalidade, né? Então, a medida administrativa é uma providência, não é uma penalidade que terá que passar por um processo administrativo onde o infrator terá o seu amplo direito de se defender. Isso vai levar aí 30 dias, 40 dias, 60 dias ou mais, né? A medida administrativa, que é aplicada normalmente pelo agente, é na hora, né? Ela também tem que ser na hora, não se pode deixar para depois. Normalmente a medida administrativa, né, é ali, naquele momento. Por exemplo, se o veículo apresenta uma irregularidade, é claro que devido a essa irregularidade, você estará sujeito a uma punição, uma penalidade, tá certo? Né? Que será aplicada posteriormente, né? Agora, a retenção do veículo ela é imediata, porque se você tem uma irregularidade, você está se colocando em risco e colocando em risco também a vida de terceiros. Portanto, o agente fará a retenção do veículo e você sairá dali. O veículo, pelo menos, ele só será liberado depois que a irregularidade for sanada. Outra medida administrativa muito comum nas provas é a remoção do veículo, que se aplica quando o veículo está estacionado em um local proibido. Ora, se você estacionou o seu veículo em um lugar proibido, né, certamente ele estará incomodando, atrapalhando o fluxo de trânsito. Então não adianta a penalidade de multa, que será aplicada posteriormente. Naquele instante deverá ser feita a remoção do veículo, tá bem? Né? Então, mais para frente isso ficará ainda mais claro, mas no final desse curso, escute bem, tá? Você não pode estar confundindo apreensão do veículo, retenção do veículo e remoção do veículo. Se isso hoje para você está um pouco nublado, você não enxerga com clareza o que é um, o que é outro, tudo bem, mas no final do curso, não. Você terá que estar enxergando isso, né, com bastante clareza.
As naturezas das infrações, elas podem ser leve, média, grave ou gravíssima. Para que serve isso? De acordo com a natureza, a gente perderá um certo número de pontos e também pagará uma multa em um determinado valor, tá bem? É muito difícil, eu sempre digo para os alunos, as pessoas reclamam, você Ademir, eu não consigo, são muitas infrações, como é que eu vou gravar tudo que é leve, tudo que é médio? Olha, eu não me preocuparia com isso, realmente não, tá? Não tente investir seu tempo tentando guardar mais de 400 infrações, aquilo que é leve, aquilo que é médio, né? Claro que durante o curso a gente dá algumas dicas, né, que vão ajudar vocês nessas questões, mas isso não é determinante em prova, isso não vai reprovar você, né? Invista seu tempo estudando plaquinhas, né? Outros assuntos que você vai ter um retorno bem melhor na sua prova. Agora, isso aqui você tem que saber. Alguém que cometeu infração leve, quantos pontos ele vai perder, tá? Então, para que você não perca, comece com o número 3, tá certo? Que é a leve, né? Lembre dos 3 porquinhos, dos 3 patetas, 3 Marias, não importa o que você vai usar, mas lembre que a infração média, o infrator perde 3 pontos. Se você guardou isso aí, não tem erro, amigo, porque agora vai de 1 em 1, porque 3 mais 1 quer dizer que uma média você vai perder 4 pontos. 4 mais 1, você vai perder 5 pontos numa infração de natureza grave. E cuidado com o 6. Nem tudo é perfeito. Aí você pula o 6 aqui, uma infração gravíssima, 7 pontos, tá? Então, quando cair uma questão, né, isolada disso aqui, a gente tem uma tendência a confundir esses pontos. Então, você monta essa tabelinha do seu lado aí, leve 3, mais um 4, mais um 5... pula o 6 e deu 7, tá bem? Outra questão que pode cair na prova é, se a gente cometer uma infração de cada natureza, estará perdendo um total de 19 pontos. Nada vai acontecer com a gente, nem antes da mudança da lei acontecia, porque seriam 20 pontos para ter a suspensão, tá certo? Né? Uma coisa também que não é muito comum em cair em prova, o valor da infração, principalmente aquele valor quebradinho. Se você, né, não quiser correr risco, e como eu digo, eu nunca afirmo que um determinado assunto não vai cair na prova. Não vou dizer para você, nunca vai cair valor de multa em prova. Eu não sou doido de afirmar essas coisas, mas eu não vejo, tá bem? Mas se você quiser guardar, guarde o valor arredondado. Por exemplo, infração leve, R$80. Uma média, 130, uma grave, 190 e uma gravíssima, 290. Se você quiser guardar os quebradinhos, fique à vontade, tá certo? Mas eu acredito que esses valores redondos já vão ajudar você bastante em prova, tá bem? Outra questão bem recorrente em prova. Quem é que pode ser penalizado no trânsito? Eu empresto o meu carro para João. João passa no sinal vermelho. Quem vai ser penalizado? Eu, o proprietário, ou João, que é o condutor? Bem, é isso que nós vamos aprender agora, tá bem? Então, quem é que pode ser penalizado? O condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador. Já guarda isso aí, meu amigo e minha amiga, tá bem? Agora, quando que o condutor será penalizado? Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Se eu emprestei meu carro para o João, João passou no sinal vermelho, quem paga a multa sou eu. Tá certo? Então, o que eu vou falar aqui se refere apenas à pontuação. Então, eu emprestei meu carro para o João passou no sinal vermelho. Eu vou pagar a infração porque eu sou o proprietário. Mas quem vai perder a pontuação? O João, porque o condutor é responsável pelos atos cometidos na direção do veículo, tá certo? Né? Agora, se eu emprestei meu carro para o João não cometeu nenhuma infração, ele fez tudo certinho, como ele aprendeu, mas quando ele parou na blitz, o veículo que ele estava dirigindo, o meu veículo, estava com os pneus carecas, com sulcos inferiores a 1,6 milímetros. Guarda esse número que cai muito na prova de direção defensiva, ok? 1,6 milímetros, tá? Vou fazer um vídeo depois sobre isso, ok? Mas como havia uma irregularidade com o veículo, João não tem nada a ver com isso, porque o proprietário será responsável pela regularização prévia do veículo, ok? Tá? Agora, esses dois aqui, o embarcador e transportador. Primeiro vamos ver quem é quem, né? Então, eu tenho um caminhão e vou fazer um transporte. O João, não é aquele João, outro João, me pediu para levar uma mercadoria para o Rio de Janeiro. Então, João é o embarcador.
eu que sou o dono do veículo, proprietário, né, porque dono é de boteco, então quem é o proprietário do veículo, com todo respeito aos botecos, hein? Eu tenho muitos amigos, tá vendo? Então, o transportador é o proprietário do veículo, ok? Então, o embarcador é aquele responsável pela carga, é o João. O proprietário sou eu, porque eu vou fazer o transporte do veículo, tá bem? Então, vamos supor que João me trouxe uma mercadoria, e essa mercadoria constava na nota fiscal que ela pesava 3 toneladas, e o meu caminhão pode transportar 5. Tudo bem, peguei a mercadoria, coloquei no caminhão e partiu, ok? Quando parou no posto de pesagem, deu excesso de carga, porque aquela mercadoria não tinha 3 toneladas, tinha o dobro, tinha 6. A culpa é de quem? É do João, a culpa é do embarcador, porque o embarcador é responsável pelas informações contidas na nota fiscal. Ok? Tá? Agora, vamos supor que o João me pediu para levar uma mercadoria, essa mercadoria pesava 3.000 e na nota fiscal 3.000. João, limpo na história, tá certo? Mas aí a Maria chegou, me pediu para transportar também uma mercadoria, que coincidentemente também pesava 3.000, na nota fiscal constava 3.000, Maria também toda limpa na história. Mas o meu caminhão só pode transportar 5, quer dizer que os 3 pontos da Maria, os 3.000 quilos da Maria mais os 3 de João deu 6.000, então deu uma sobrecarga. João e Maria não tem nada a ver com essa história, então quem será penalizado? Sou eu, o transportador, porque o transportador é responsável quando tem mais de um embarcador, ele sim tem que somar todas as notas fiscais e ver se aquilo ali é compatível com o caminhão dele. Estamos compreendidos? Então só revisando, né? Quem pode ser penalizado? O condutor, que será responsabilizado pelos atos, né? Avanço do sinal vermelho, se ele dirigir alcoolizado, ok? Então tudo isso é responsabilidade do condutor. O proprietário é responsável pela regularização prévia do veículo, que se refere à documentação e equipamentos obrigatórios. O embarcador verá um texto tudo grande, enorme, mas você vai ficar atento. Quando falar nota fiscal, já pode atribuir ao embarcador, que certamente vai ser ele, tá bem? E o transportador, quando houver mais de um embarcador e a soma ultrapassar a capacidade do veículo, tá certo? Quem nunca será penalizado? O passageiro. Então fique de olho no seu passageiro, ele faz coisa errada, mas quem paga é você, ainda que o veículo seja dele, tá bem? Então muito cuidado aí com o seu passageiro, tá bem? Vamos mais para frente. Bom, não sendo imediata a identificação, porque o João passou no sinal vermelho com o meu veículo, mas o equipamento que fotografou a placa, né, fotografou a placa do meu veículo, então não foi possível imediata identificação. Então, a pontuação, a princípio, será atribuída para o proprietário, mas o proprietário terá um prazo de 30 dias a contar da notificação. Cuidado, não é da data da infração, porque no dia que João passou no sinal vermelho com o meu carro, eu nem sabia disso, né? Eu só fiquei sabendo no momento em que fui notificado. Portanto, eu tenho a partir dali 30 dias. Cuidado, que antigamente era 15, nem tão antigamente assim, né? Até 2 de abril, quando foi mudada a legislação, que passou de 15 para 30. E falando nisso, assista o meu vídeo sobre as mudanças. São 20 e poucas mudanças que aconteceram no dia 2 de abril e elas estão caindo muito em prova. Assiste lá atrás, está lá no meu canal, ok? Tá? E vamos imaginar que o veículo estava em nome de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem pontos. Então vamos imaginar que o veículo é meu, mas o veículo é da minha empresa. Então eu não vou dizer que era João que estava dirigindo o veículo, senão, coitado, ele vai perder os pontos. Bom, aí será pior para mim, porque virá outra multa pela falta de informação, tá certo, gente? Então, quando é pessoa jurídica, o proprietário recebe a pontuação. Quando é pessoa jurídica, quando é física, né? Acho que eu embolei. Quando é física, o proprietário recebe a pontuação. Quando é pessoa jurídica, tá certo? O veículo está em nome de uma farmácia, de uma empresa. Como a empresa não tem carteira para perder pontos, então não tem como você atribuir o ponto a ninguém. Mas aí a empresa é obrigada a identificar o condutor infrator, senão ela pagará uma nova multa no mesmo valor, ok?
Bom, essa é a nossa introdução, tá certo? Então vamos ver aí 10 questões para ver como que isso pode cair na nossa prova. E como sempre, eu uso as questões do livro, né, da editora Educa Trânsito, a editora MG Trânsito, dos meus amigos aí, Aparecida, né, da Viviane e do Gustavo, né? E eu aprendi nessa vida que a gente não chega a lugar nenhum sem gratidão, então sou muito grato a eles por fornecer esse material para ajudar a gente sem desfazer de outros livros. Mas, como eu digo, esses aqui são os que eu trabalho e conheço bem fundo, né? Bom, então vamos lá, vamos 10 perguntinhas aí para ver se você ficou atento ao vídeo, se não ficou, assista de novo. A responsabilidade pelas infrações da direção do veículo cabe ao... Dá um pause. Pronto, agora que você voltou. Bom, se é infração na direção, cabe ao... condutor. Se você marcou isso, parabéns, já tem um ponto. Olha se você vai tirar 7 nessa prova. São 10 questões, hein? Capricha aí para você tirar 7. 70%, né? É o que pede na prova, né? 2. O prazo determinado pela legislação para identificação junto ao órgão do trânsito daquele que praticou a infração, não sendo possível no momento da infração. Será de... Bom, aqui me chegando a mensagem, gente, né? Ao vivo... Me desculpe, de vez em quando chega uma notificação de mensagem, tá bom? Já foi embora, já limpou a nossa tela aqui, me perdoa, tá bom? Então, não sendo possível a identificação, dá um pause. Pronto, agora que você marcou, 30 dias após a notificação, não é a letra C. E cuidado, hein? Tem gente que marca 30 dias após a infração. Lembre que quando cometeu a infração, o proprietário, coitado, nem sabia disso, né? Ele só ficou sabendo no dia que ele foi notificado. 3. O responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos... Olha, eu não falei que era aquele texto grandão, né? Aí você é peso declarado na nota fiscal. Então dá um pause. Pronto. Agora que você voltou, o peso declarado na nota fiscal era inferior àquele referido. Então, se você marcou a letra A, parabéns. Se não marcou, parabéns aí por estar vendo o vídeo, mas dá uma caprichada, volta lá e assiste o vídeo de novo. Bom, vamos para a quarta. As infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então, dá um pause para você ler completamente a questão. Pronto, você meu amigo, você minha amiga, minha aluna, voltou aí, então o proprietário, atos praticados, mas viu lá embaixo a maldade do Detran por condutor inabilitado, tá bem? Então, muito cuidado para emprestar um veículo, né? Quando essa pessoa for habilitada. Se ela for inabilitada, é bom que nem vai emprestar, tá certo? E nem cuidado tem, porque você não vai emprestar mesmo, tá bom? Bom, 5. Como se classificam as infrações? Um pause. Pronto, agora que você já marcou, você marcou a letra C, grave, leve, média e gravíssima. Você está indo muito bem, hein? Acertou todas, amigo. Acertou todas, meu amigo. 6. A soma das infrações gravíssima, grave, gravíssima, média ou leve totalizam. Dá um pause. Claro, se você somou aí, guardou todas, deu 19. Muito bem. Vamos para a 7ª. O condutor infrator penalizado em 5 pontos no seu prontuário. Foi porque ele cometeu infração de natureza? Dá um pause. Pronto, agora que você marcou 3. É leve, mais um 4 é média, mais um 5, ela é grave, tá vendo? Ficou fácil assim, não ficou? 8. Excetuando-se as infrações resultantes do excesso de peso, será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa o proprietário. Por que excetuando? Porque é a única que não é o proprietário. Como eu disse a vocês, eu emprestei meu carro para o João passou no sinal vermelho, quem paga a multa sou eu, tá certo? Isso é claro. Mas nesse caso aqui, que eles, né, exceto nesse caso de excesso de peso, porque tem aquela condição, se foi emitido uma nota, se foi lançado um valor inferior ao real, aí será o embarcador. É a única, guarda isso aí, o Detran adora exceções. Então a única que não é
O proprietário é aquela lá quando existe o excesso de peso, mas provocado pela informação errada na nota fiscal. Aí cabe ao embarcador, tá certo? É a única. As demais é sempre ao proprietário. Então, cuidado para quem você empresta seu veículo, amigo. Tá certo? Tá? Que além de tudo você vai pagar a multa ainda. Ele até pode perder a pontuação se for, né, atos cometidos na direção e ele assinar também. Se ele não assinar, você bailou da mesma forma. 9. O responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quanto à carga proveniente de mais de um embarcador. Pronto, eu vou dar um pause e aguardar você. Isso, foi difícil aí, amigo. Foi difícil, minha amiga. Foi nada, né? O transportador, se tem mais de um embarcador, o transportador é que tem que pegar todas as notas fiscais, somar, né? E ver se é compatível com o veículo dele. E vamos encerrar a nossa aula com uma perguntinha bem bacana. Complete a alternativa que responde a questão, tá certo? Então vamos lá. Dá um pause. Pronto, agora que você voltou, se ela é média, perde 4 pontos. Se ela é grave, perde 5 pontos. Se ela é leve, perde 3 pontos. Gravíssima, 7. Então é a letra D. Muito bem, então finalizamos aqui o nosso vídeo, tá bem? Daqui uns poucos dias estarei lançando, né, mais 3 vídeos para fechar com chave de ouro esse 4º capítulo, tá bem? Então hoje foi a introdução, depois vamos fazer um vídeo sobre as penalidades, sobre as medidas administrativas, né? Colocar bem aí claro a diferença entre uma coisa e outra. Depois vamos falar sobre os 10 crimes de trânsito que nós temos que guardar as suas respectivas penas, mas eu vou dar uma dica muito bacana para você guardar isso, tá? E também falaremos sobre o processo administrativo. Então aguardo você aí, tá bem? E como eu pedi no início, eu também vou pedir no final. Se você gostou, dá um joinha, curte e se inscreva no meu canal aí, Ademir Condutor do Bem, para a gente seguir junto, né, nessa caminhada aí e chegar à nossa vitória, tá bem? Então um grande abraço para você, tá? Boa sorte aí no seu processo e conte sempre comigo aí do seu lado. Qualquer dúvida estarei à sua disposição. Então, um grande abraço. Olha que bosta.